Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre o tecido epitelial. Como mencionado anteriormente, ele é um dos 4 tecidos que vocês vão aprender para entender como funciona o corpo e a estrutura histológica do corpo de vários animais. O tecido epitelial é um dos 4 tecidos que a gente vai conhecer ao longo da nossa disciplina. E o que é um tecido epitelial? O tecido epitelial, ele é o tecido que tem algumas funções bem interessantes no corpo dos animais. Uma dessas funções é a função de revestimento. Vamos pensar nessa palavra, revestimento. O que é revestir? Quando eu falo em revestimento, eu tenho certeza que vem na cabeça de vocês essa imagem? Ah, não, professora, nem pensei nisso. Quando eu pensei em revestimento, eu pensei nisso aqui. Eu pensei no revestimento que existe lá da parede da minha cozinha, um revestimento de azulejos. Eu penso às vezes no revestimento do chão da minha casa, que é revestido por piso, cerâmica, enfim, vários tipos de piso. E a gente pode até associar que eles têm grandes semelhanças. O revestimento que eu vejo na parede da minha cozinha, o revestimento que eu vejo no chão da minha casa, tem características muito similares ao revestimento que existe no meu corpo. Olha essa imagem aqui. É uma incrível coincidência de uma estrutura tubular que ficou com formato de coração. Não é sempre que a gente encontra uma imagem dessa, mas ela é bem bacana. Esse revestimento é formado por várias células que vocês veem aí de cor diferente. Elas aparecem roxinhas, né? As outras células que estão mais para o lado de fora da imagem e que compõem essa estrutura, em rosa, são outros tipos celulares. O que está em roxinho aqui é o revestimento. É o roxinho que é o tecido epitelial. E como todo revestimento, assim como o da cozinha, assim como o do chão, o revestimento ele tem a função de proteger, de impedir que aquela estrutura sofra danos, de selecionar o que é que pode e o que é que não pode passar. Essa é a principal função do tecido epitelial. Revestir, fazer o revestimento das nossas estruturas, seja nas nossas superfícies corporais, vamos pegar um exemplo de revestimento da nossa pele, seja no interior dos órgãos, nas estruturas que formam cavidades. Essas cavidades são revestidas internamente como uma forma de proteção. Outra função importante do tecido epitelial é de produzir secreções. Mas como assim? Peraí, meu azulejo não secreta nada. Mas o tecido epitelial ele se diferencia, ele pode mudar das características que ele tem, que eram características de revestimento, e passar a ter características de produzir secreções. Por que essas secreções são importantes? Olha só essa imagem. A gente vê células epiteliais que estão formando um revestimento, mas que também estão secretando, aí a secreção indicada pela seta, secretando uma substância que vai aí para essa cavidade. E para que servem essas secreções? Não é muito diferente do funcionamento de uma máquina. Toda máquina precisa de uma certa fluidez entre as peças para que ela funcione bem, para que se deslize as peças de uma máquina, para que ela não tenha atrito, né? Ou reduza o atrito. E aí essa secreção acaba protegendo, lubrificando, facilitando o funcionamento das estruturas. Não é muito diferente do nosso corpo, não. E é isso que a gente vai conhecer. Como são esses epitélios que fazem revestimento e esses epitélios que produzem secreções? Vamos lá?
E o que faz um revestimento ser mais eficiente? No caso do piso da nossa casa, quando os pais de vocês ou até alguns de vocês tenha tido a oportunidade de escolher o piso que vai colocar na casa, o piso do lado de fora é diferente do piso do lado de dentro. O piso do lado de fora vai ser mais resistente, vai conferir maior proteção. O piso do lado de dentro pode ser um piso mais delicado. Isso porque eu tenho diferenças do tipo de agressão que aquela superfície vai estar sofrendo. A mesma coisa acontece com o tecido epitelial. Ele se adapta, se modifica de acordo com a necessidade do lugar que ele está. No caso do revestimento, qual a necessidade que aquela cavidade, qual a necessidade que aquela superfície apresenta para que ele tenha algumas adaptações especiais. Quais são as adaptações mais básicas que a gente pode encontrar? Existe a ação adesiva do glicocálix. Lembra do glicocálix? Vocês viram isso lá em biologia celular. O que era mesmo glicocálix? Consiste numa cobertura de açúcares ligados em proteínas que envolvem a célula. Uma das suas características é conferir proteção à célula. Nessa foto que a gente vê, as setas indicam lá em cima aonde as células estão em contato com a luz da cavidade, onde elas estão em contato com o ambiente externo. Vocês veem essa estrutura mais escurecida. Esse é o glicocálix. E ele vai estar lá na superfície da membrana e para tornar o epitélio mais eficiente, ele vai ter uma ação adesiva. O que isso quer dizer? Tudo que passar por ali, que vier do ambiente externo, vai ser conectado ao glicocálix e vai ser internalizado pela célula na forma de fagocitose e também vai ser eliminado, reduzido quimicamente pelos componentes internos da célula. Essa é uma das características que pode tornar o epitélio mais eficiente. Outra característica que torna o epitélio eficiente são a presença de interdigitações e de desmossomos. Vamos recordar mais uma vez lá da biologia celular. Interdigitações vão ser essas dobrinhas que a gente vê na superfície da membrana que fazem um aumento da área de contato entre uma célula e outra, fazendo com que elas fiquem mais agarradinhas, né? Quando as células ficam tão agarradinhas, elas são, como a gente chama na histologia, de justapostas, muito próximas umas às outras, conectadas umas às outras. Isso impede com que substâncias passem do meio externo para o meio interno do organismo entre as células epiteliais. Se alguma coisa tiver que passar de dentro para fora ou de fora para dentro, vai ter que ser por dentro da célula, através das organelas que estão no interior dessa célula epitelial. Não vai conseguir passar entre elas. É uma forma de proteção, fazer com que esse revestimento seja mais eficiente. Funciona parecido com o rejunte da nossa casa, o rejunte que fica entre um piso e outro. Se o rejunte começa a sair, a água vai começar a passar entre os pisos. E isso pode causar uma infiltração que vai danificar o seu piso. A mesma coisa acontece no epitélio. Não pode infiltrar entre uma célula e outra. Outra estrutura que vai fazer essa adesão entre as células ficar mais eficiente é a presença do desmossomo. Olha os desmossomos aqui desenhadinhos. Eles funcionam como botões de ligação entre uma célula e outra. Assim como o botão da nossa roupa, ele conecta um lado no outro, fazendo com que a conexão entre as células seja mais eficiente. Outra coisa que faz o revestimento ser eficiente é a presença de pouca substância entre as células, ou quase nada. Como eu falei das interdigitações que conectam uma célula na outra, não sobra espaço para ter nada entre elas.
Olha aqui a imagem de um epitélio em que a gente vê células bem próximas, conectadas, essas células que estão uma do ladinho da outra, formando parece uma cerquinha, né? Pois é, a luz, ó, tá ali no meio. Ali é onde a seta indica que começa a luz, que é por onde vai passar tudo que tem que passar nessa cavidade. E elas são revestidas de um lado e de outro, e esse revestimento vai ser mais eficiente por não ter nada entre essas células, entre uma e outra. Vamos falar um pouquinho mais sobre os tecidos epiteliais de revestimento. Recordando que a gente tem que considerar muito a face de corte, como vocês viram na primeira semana de aula. Quando eu corto uma estrutura tubular, eu vejo uma parte desse revestimento voltado para a parte interna desse corte. E é isso que a gente vai avaliar agora. Os tecidos epiteliais, os revestimentos, são classificados. E eles são classificados com base em 2 critérios importantes, que é o número de células e a quantidade de camadas que essas células se organizam e o formato da célula que está em contato com a cavidade ou com a superfície. Vocês vão entender um pouquinho mais, porque eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas classificações com detalhes e vai ficar mais fácil de entender. Bases para a classificação de um epitélio de revestimento. Primeira base é a forma das células. A gente vai olhar o formato da célula que está ali compondo esse revestimento. Olha só, eu tenho células que podem ser bem achatadinhas, outras que têm um formato mais redondinho, em que todos os lados têm o mesmo tamanho, e nós temos células que têm um formato mais alongado, parecendo um palitinho. E ainda vai ter aquela que vai ter vários formatos diferentes. O que a gente vai considerar é o formato da última camada, a camada que está em contato com o ambiente, seja de uma cavidade, vai ser aquela camada que vai estar em contato com o meio interno, seja de uma superfície, aquela camada que vai estar em contato com o meio externo. E aí eu considero essa última camada, essa que está em contato com o que a gente vê a luz que passa do microscópio, é o que a gente chama de camada apical. Bom, essas formas, elas possuem nomes específicos. A gente vai ter a forma pavimentosa, que a gente vê aqui em cima na primeira figura. Ela é achatadinha, ela parece um ovo frito, como se eu colocasse várias estruturas achatadas uma do lado da outra fazendo revestimento. Outro formato é o formato cúbico, que é esse que todos os lados têm o mesmo tamanho em relação ao núcleo que vai estar bem no centro da célula. E o formato cilíndrico, alguns autores chamam de prismático, em que eu tenho uma célula que parece um palitinho, né? Ela tem bastante citoplasma na sua parte mais apical e o núcleo voltado para a parte basal. Vejam que esses 3 formatos, eles formam apenas uma camada. Quando eu tenho várias camadas celulares, eu considero a última camada em direção à luz, em direção à superfície. E aí, nesse caso aqui, as células são achatadinhas. Quando elas são achatadinhas, a gente chama elas de pavimentosas. Outra base que a gente usa para classificar são os números de camadas, em que eu tenho epitélios formados apenas por uma camada de células, que é esses 3 primeiros exemplos, e epitélios formados por várias camadas de célula, que é esse último exemplo. Quando é formado por apenas uma camada de célula, a gente chama ele de epitélio simples. Quando eu tenho várias camadas de células, eu chamo esse epitélio de estratificado.
Os exemplos dessas classificações de tecidos, olha aqui o tecido epitelial que é pavimentoso e é simples. Um exemplo muito fácil de lembrar são as veias que estão no nosso corpo. Todas são revestidas por esse tipo de revestimento. E esse tecido epitelial, ele é composto por células bem achatadinhas. Vejam aqui no desenho esquemático que está à esquerda e nas fotos que estão à direita. Essas células são bem achatadinhas, o núcleo fica bem evidente, mas eu quase não vejo o citoplasma da célula. E elas são apoiadas por uma lâmina basal, que é um tecido especializado para dar suporte e apoio a esse epitélio. No centro da cavidade é o que a gente chama de lúmen ou luz da estrutura. Por que lúmen ou luz? Porque é por aí que passa a luz do microscópio quando eu estou observando esse corte ao microscópio. Também a gente encontra nesse lúmen as células sanguíneas, que a gente vê na primeira e na segunda foto. Na terceira foto não tem célula sanguínea. E por que esse epitélio é considerado como simples? Porque eu tenho apenas uma camada celular fazendo o revestimento dessa estrutura. Outro exemplo, tecido epitelial cúbico simples. Olhe no esquema à esquerda e nas fotos à direita. Eu tenho o tecido epitelial na primeira foto mais clarinho, com uma luz passando bem no centro e várias outras estruturas tubulares ao seu redor. Todas essas estruturas que aparecem nessa imagem são iguais, só que elas estão em faces de corte diferentes, de tal forma que eu tenho um tubo central bem no longitudinal, outros tubos mais abaixo dele também longitudinais e vários tubos acima no transversal. Mas são todas estruturas revestidas por um epitélio cúbico simples. Essas três fotografias são do mesmo órgão, em preparados histológicos diferentes. Todas essas três fotografias são túbulos que compõem o rim. E essas estruturas mostram um tecido epitelial que tem um formato cujas células são cúbicas, ou seja, todos os lados têm o mesmo tamanho, com um núcleo bem arredondado e no centro da célula. Também, como todo tecido epitelial, apoiado pela lâmina basal. Outro exemplo, tecido epitelial cilíndrico simples. O esquema não mostra uma estrutura tubular, ele mostra uma parte de uma curva de uma superfície de uma cavidade. Esse tecido epitelial cilíndrico simples é comumente encontrado no intestino. O que a gente vê que tem algumas células de revestimento que são bem alongadas, compridinhas, parecem palitinhos. Por isso, alguns autores também chamam de prismático, porque ele parece um prisma. E aí, você vê o núcleo mais achatadinho, acompanhando o formato da célula. Elas são tão unidas que a gente não vê a ligação, a membrana entre uma célula e outra nessa primeira imagem, nessa primeira fotografia. Mas na segunda fotografia, a gente vê bem o limite entre uma célula e outra. Parece uma cerquinha, né? O que vocês veem ali, que no inglês aparece como goblet cell, são as células secretoras. São as células que eram células de revestimento, se diferenciaram e passaram a ter função secretora. Outro exemplo de tecido epitelial, nós temos o pavimentoso estratificado. Recordando, por que pavimentoso? Porque quando eu olho o conjunto de células
e analisa o formato apenas da última camada celular que está em contato com a luz ou com o lúmen, eu vejo células achatadas, células pavimentosas. E como eu estou vendo que esse epitélio é formado por várias camadas celulares, ele é estratificado, ou seja, ele tem vários estratos, várias camadas celulares. Encontramos esse tipo de epitélio geralmente no revestimento da nossa pele, a superfície de revestimento da pele. Existem algumas exceções a essa regra de classificação. Essa regra de forma e quantidade de camadas celulares. Ah, mas professora, tá vendo tudo tão bem, eu estava entendendo tudo. Calma, são poucas exceções e é fácil da gente guardar. Uma exceção é o tecido epitelial pseudoestratificado. Essas duas imagens que nós vemos aqui são duas estruturas diferentes. A foto de cima é um pseudoestratificado da traqueia, né? Além da gente ver várias camadas celulares, vocês vejam que essas várias camadas têm formatos que lembram entre o cilíndrico e o cúbico, né? Mas o predomínio é de células cilíndricas. Mas elas todas parecem formar um tecido estratificado. A primeira vez que isso foi visto na microscopia de luz, acreditava-se que esses epitélios eram realmente estratificados, eram várias camadas celulares. Porém, com o advento da microscopia eletrônica, foi possível verificar que todas as células alcançavam a lâmina basal. Lembra o que é a lâmina basal? É aquela camada de tecido que dá o suporte na base do epitélio. E todas as células epiteliais alcançavam essa lâmina basal. Essa outra foto que a gente vê aqui embaixo é uma foto de um epidídimo, também formado por um epitélio pseudoestratificado. Mas, professora, eu não consigo ver que todas as células alcançam a lâmina basal. A gente vai pela classificação que foi feita para o órgão com base em análises de microscopia eletrônica feita por outras pessoas, porque realmente, através da microscopia eletrônica é possível ver, mas através do microscópio de luz, não. Então, nós vamos com base na classificação que outros autores fizeram. Uma estrutura acessória que a gente vê na superfície dessas células, ali em contato com a luz do órgão ou com o lúmen, é a presença de cílios. Esses epitélios são ciliados, tá? E também existem algumas células secretoras entre as células de revestimento. Então, na hora de classificar esse epitélio, eu falo que ele é um tecido epitelial pseudoestratificado, cilíndrico, porque o predomínio das células é de formato cilíndrico, ciliado e com células caliciformes. Outra exceção aos nossos critérios iniciais de classificação é o tecido epitelial de transição. Essas imagens, essas fotografias que vocês veem, são imagens de cortes histológicos da bexiga. A bexiga é o único órgão que vai ter esse tipo de epitélio de revestimento. E vejam que essas células têm uns formatos muito variados. Algumas são cilíndricas, outras são cúbicas, e dependendo do estado funcional, fisiológico desse órgão, as células podem até aparecer achatadas, pavimentosas. Como elas não têm uma estratificação e um formato definido, e que isso altera conforme o status fisiológico, o nome desse epitélio é epitélio de transição, exatamente porque ele vive em transição. Se a bexiga está vazia, as células ficam mais globosas, ficam maiores.
Se a bexiga está cheia, as células ficam mais achatadas, mais estiradas, para aumentar a capacidade de suporte do órgão. Por isso, esse epitélio não tem um formato nem uma estratificação definida e permanente, o que altera o princípio de classificação inicial dos tecidos epiteliais. E sobre o tecido epitelial glandular, que são essas secreções produzidas pelo tecido epitelial glandular? Bom, a lágrima é um exemplo, o catarro é outro exemplo de secreção produzida por esse tecido epitelial que se modifica para exercer a função secretora, que a gente chama de tecido epitelial glandular. Nós chamamos, quando a célula aparece sozinha com uma função secretora entre células de revestimento, nós chamamos de células secretoras individuais. Elas também são conhecidas como células caliciformes. Por quê? Porque ela tem esse formato que lembra o formato de um cálice. O esquema à direita, aliás, à esquerda, vocês veem várias organelas na parte mais basal da célula secretora e todas as vesículas de secreção acumuladas na sua parte mais apical. As fotografias à nossa direita, vocês veem as células de revestimento, todas em azul na foto superior, porque foi usado um corante chamado azul de toluidina, e as células secretoras em uma cor diferente, em uma cor roxa. Essa mudança na cor original do corante que foi utilizado é conhecida na histologia como metacromasia. E isso acontece muito quando eu uso o corante azul de toluidina em estruturas que possuem células caliciformes. E aí a secreção da célula caliciforme aparece, como nessa imagem, em roxo. Essa foto que está mais embaixo, ela é um preparado no corante hematoxilina e eosina, em que as células de revestimento é um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, com células caliciformes, e as células caliciformes, a secreção aparece em branco. O núcleo fica em roxo, que é o roxo da hematoxilina, e o citoplasma fica em rosa, que é o rosa da eosina. Qual a origem desses epitélios glandulares? É um epitélio que era um epitélio de revestimento. Durante o desenvolvimento, a formação embrionária do organismo, essas células de revestimento, elas se proliferam na direção do tecido conjuntivo, o tecido que está abaixo do tecido epitelial. Conjuntivos a gente vai conhecer na próxima semana. E essas células, elas modificam a sua estrutura interna, todo o conjunto de organelas que tem dentro do citoplasma dessas células. Em alguns casos, essas células modificadas, que vão ter uma função secretora, continuam ligadas ao revestimento e jogam essa secreção para o meio externo. Isso é o que a gente chama de glândula exócrina, exo. O prefixo exo me traz a ideia de que ele está para fora. Outras células secretoras podem se desligar do revestimento e irem para a parte interna do tecido que está ligado ao tecido de revestimento. Essas células vão ser envolvidas por vasos sanguíneos e toda a secreção vai ser jogada para dentro do vaso sanguíneo. Como isso vai ser jogado para dentro do corpo do organismo, essas glândulas são conhecidas como glândulas endócrinas. Endo, o prefixo endo quer dizer para dentro. Para esses tipos de epitélios glandulares, a gente também utiliza mecanismos de classificação, ou seja, a gente vai colocar esses tipos glandulares em grupos diferentes de acordo com algumas características próprias desses epitélios glandulares. Uma das
dos critérios de classificação é o local em que é jogada a excreção, ou seja, para onde que o produto elaborado por essas células que são diferenciadas, que são células glandulares, para onde que essa secreção vai ser lançada. A gente tem aí dois exemplos interessantes, que eu já tinha explicado lá na origem dos epitélios glandulares. A gente tem as glândulas exócrinas, que são as que jogam a secreção para o meio externo. Entenda, meio externo pode ser externo ao corpo ou externo para uma cavidade. Tá? Qual é o caso, por exemplo, dos canais respiratórios? É uma cavidade, mas é um meio externo, de certa forma. E existem as glândulas endócrinas, são aquelas que durante o desenvolvimento embrionário se diferenciam para se desligar do epitélio de revestimento. Ela tem a mesma origem que a exócrina, mas ela está desligada do revestimento e aí ela é ligada a vasos sanguíneos que vão receber essa secreção. Por isso ela recebe esse nome de endócrina. Recordando, exo para fora. O termo crina, tanto exo como crina, vem do latim. Exócrina são duas palavrinhas em latim. Exo, fora, crina, glândula. Glândula que joga para fora, exócrina. Aqui uma imagem com várias células caliciformes. Elas jogam secreção para a cavidade. Ela é considerada uma glândula exócrina. Endócrina também são duas palavrinhas unidas que têm origem latina. Endo, dentro. Crina, glândula. Glândula que joga para dentro. Um exemplo disso, o pâncreas. Ele tem ilhotas, que são conhecidas como ilhotas de Langerhans. São células que estão ilhadas por outras células e que têm função de produzir uma secreção que é jogada para a circulação sanguínea. Por isso é chamada de glândula endócrina. Quando a gente usa o critério de classificação para as glândulas, que é o local no qual ocorre o efeito da excreção, ou seja, a célula produz uma secreção, joga essa secreção para fora da célula e ela vai atuar em alguma outra coisa. Quando eu falo que essa célula produz uma secreção que é liberada e atua sobre ela mesma, eu estou falando de uma secreção do tipo autócrina, que é o que a gente vê aqui nessa primeira imagem. Quando eu falo de secreções autócrinas, eu tenho como exemplo as células de Sertoli e as células de Leydig. São células que estão no testículo dos homens e que atuam sobre elas mesmas. Um outro exemplo de secreção que a gente tem é a secreção parácrina, que é quando a célula produz uma secreção e atua sobre as suas vizinhas, as células que estão próximas a ela. A célula de Sertoli e as células de Leydig também são parácrinas. Elas têm essa dupla classificação sobre as mesmas células. Produzem secreções que atuam sobre si mesmas e produzem secreções que atuam sobre as células vizinhas. Um outro exemplo de célula que produz uma secreção, mas vai atuar bem longe da onde ela está, é a secreção endócrina. O que a endócrina tem de diferente? A secreção é jogada para fora da célula, cai na circulação sanguínea e vai atuar em outro órgão. Outra forma de classificação para as glândulas é a forma como é expulsa essa secreção. Nós temos aqui 3 tipos de classificação para essa forma de expulsar a secreção. Uma é a holócrina. A holócrina, a célula, ela se desintegra
integra, ela vai junto com a secreção que ela produz. A célula fica cheia de vesícula de secreção. Quando ela está bem cheia, ela joga tudo para fora, inclusive a célula. E novas células vão se proliferar e vão substituir aquela que foi lançada junto com a secreção. Exemplo desse tipo de célula, ou desse tipo de glândula holócrina, é a glândula sebácea. Aquela glândula que está junto à nossa pele, que produz uma secreção, que lubrifica a nossa pele. Quem tem pele oleosa vai lembrar muito bem desse tipo de secreção, porque essa secreção que lubrifica, que torna a nossa pele menos quebradiça, menos ressecada. Essa glândula, que é a glândula sebácea, produz uma secreção do tipo holócrina, em que a célula toda vai junto com o seu produto. Outro tipo de classificação é a glândula merócrina. E o que é a merócrina? É aquela que elimina apenas as vesículas de secreção. Nada da célula vai junto com as secreções, apenas as suas vesículas secretoras. Exemplo desse tipo de glândula merócrina são as células que estão em torno daquela ilha lá no pâncreas, né? Ela produz secreções, as células pancreáticas, e lançam essas secreções para a superfície sem nem um pouquinho do conteúdo celular. O terceiro tipo dessa classificação é a apócrina. Ela vai eliminar o seu conteúdo juntamente com parte do citoplasma. Vesículas de secreção que são acompanhadas com parte do citoplasma da célula. Exemplo desse tipo de glândula é a glândula mamária. Parte da célula vai junto com a secreção, que é o leite materno.